No vídeo de hoje eu vou comentar calhamaços que li. Então, no comecinho de 2019, eu vim aqui pro YouTube para comentar um pouco sobre a minha leitura de calhamaços. Eu fiz uma listinha de como que eu tinha superado o medo para ler calhamaços. Talvez para um leitor que gosta de ler desde a infância, ler esses livros grossos seja algo comum, mas para mim sempre foi uma barreira. A barreira da leitura existia e depois, quando eu comecei a gostar de ler, eu ficava sempre olhando a quantidade de páginas, porque eu achava que entrar numa história muito grande não ia dar certo, eu ia ficar entediada. Foi a internet, foi aqui o YouTube que me tirou um pouquinho o medo da leitura de calhamaços. E então vamos lá, vamos continuar a lista que começou em 2019 dos livros calhamaços que eu andei lendo. E eu já pergunto para você aqui que está assistindo esse vídeo no YouTube ou em outra plataforma, se você teve ou já teve alguma vez medo de ler livros calhamaços, se vocês gostam de calhamaços, seus calhamaços preferidos. E fazendo uma atualização daquela época, que eu comentei como é que foi, que eu fui perdendo medo, que eu fui colocando os calhamaços nas minhas leituras, eu continuo tendo praticamente os mesmos hábitos. Eu não leio mais de um calhamaço de uma vez só, mas por outro lado eu continuo achando que eu continuo gostando de ler calhamaços pelo fato de eu ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu não leio 2 calhamaços ao mesmo tempo, mas eu leio sempre o calhamaço com uma outra história. Eu ainda sinto sim uma diferença de ler um calhamaço e de ler um livro que eu considero normal. Eu tô considerando calhamaço aqui para esse vídeo mais de 500 páginas. Porque quando eu penso em ler um calhamaço no meu hábito de leitura, vem pra mim uma certa necessidade de organização. Decidir ler um calhamaço pra mim é saber que eu vou ficar com essa história por um tempo, diferente de um livro fino que eu posso pegar assim sem pensar muito sobre ele, tá? Então acho que dito isso, a gente pode continuar essa série de vídeos. Eu vou deixar o link do vídeo anterior aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, pode aparecer por aqui por cima também, caso você queira conferir. Eu vou começar pelo ano de 2019, em que eu li um dos meus livros preferidos da vida, que foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Essa leitura, Crime e Castigo, há uma observação também para essa série. Eu não vou falar tanto das histórias assim, tá? Eu vou falar mais como foi o fato, a experiência de ler essas histórias, sendo elas um calhamaço, sendo esse livro um calhamaço. Então, Crime e Castigo foi um livro, assim, de certa forma, planejado. Eu tava imaginando que eu ia ter uma certa dificuldade por ser um clássico. Então, assim, eu já, em 2019, eu já tava lendo algumas histórias mais antigas, e acho que primeiro eu tive a segurança de que eu podia ler um clássico para depois pegar um clássico e um calhamaço. O que eu posso dizer é que Crime e Castigo é uma história assim fenomenal. Acho que a escrita do Dostoiévski talvez não combine tanto com livros calhamaços, porque eu acho que é interessante, antes de ler um Dostoiévski, como uma dica, tá? Mas pode ser que dê certo. Mas eu acho que talvez antes de ler um livro mais grosso do Dostoiévski, é interessante ter lido algum livro mais fino do Dostoiévski, por conta da narrativa dele. Não é assim impossível. Agora, eu não acho que é um livro que é uma narrativa pra gente já pegar o primeiro livro calhamaço pra ler o Crime e Castigo, sabe? O segundo calhamaço que eu terminei em 2019 foi o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Acho que esse é um livro que, pelo que eu escuto aqui no YouTube, um grande número de pessoas leem sem pensar que é um livro grosso, propriamente dito, a não ser quando pegam esse livro para ler ainda na juventude. Eu vejo também que a geração Harry Potter, que não foi a minha geração, é uma geração que aprendeu a ler livros grossos justamente porque gostava tanto da história do Harry Potter que queria cada vez mais páginas nos livros, não achava um problema ler um livro tão grosso assim. A leitura da Ordem da Fênix foi uma leitura que eu amei. Esse é o meu Harry Potter preferido, é o meu livro da série preferida. Eu gosto muito da parte política dessa história, da parte da mídia. Eu achei que depois,
quando eu fui assistir o filme, eu não tinha assistido o filme da Ordem da Fênix, olha isso, né? Pessoa que já é de uma outra geração e não, assim, eu fui no cinema assistir os primeiros filmes do Harry Potter, mas eu parei no Cálice de Fogo. E eu acho que depois eu tava estudando muito, fazendo muita coisa, eu me interessei de ir mais pro cinema. Então a partir daí eu não fui mais. E o livro, ou seja, eu assisti o filme depois de ler o livro, bem depois, assim, e eu fiquei um pouco até decepcionada. Achei o filme, assim, um resumão do que foi o livro. O livro é muito rico. Depois eu terminei um outro livro, assim, também mais de aventuras, que foi o A Passagem, do Jostein Cronin, que é um livro pós-apocalíptico. Aliás, ele vai narrar até um pouco o próprio apocalipse, nesse sentido, assim, um apocalipse meio zumbi. Mas esses seres, eles não são propriamente zumbis, eles são uma mistura meio de vampiro, porque eles sugam sangue. Eu não me lembro tanto dessa história. Essa história não ficou tanto na minha cabeça para eu falar dela hoje, mas foi uma leitura dinâmica. Eu me lembro que eu ler esse livro teve uma certa dificuldade, porque eu descobri depois que eu não curto tanto como leitora a questão pessoal e atos de tempo, sabe? Passar na própria história, você esquecer um pouco a história e pular muito no tempo. Eu acho que foi o meu problema também com aquela trilogia lá da Fundação do Asimov. E isso acontece nesse livro, a passagem, quando a gente está se apegando assim àquele grupo de personagens, o tempo passa, porque a história ela quer narrar algo maior, que é como que o mundo, diversas comunidades lidam com essa situação essa situação apocalíptica e pós-apocalíptica que está acontecendo. Aí depois eu fui ler um calhamaço que eu confesso que eu tive que ter coragem, porque eu queria conhecer esse escritor, que é o Thomas Mann, e eu achava que ele ia ser meio difícil. E eu peguei os Buddenbrook. Eu achei, assim, eu às vezes sou um pouco medrosa demais, isso me prejudica. Às vezes isso me ajuda porque eu me preparo para fazer as leituras. Eu já não vou assim achando que vai ser muito fácil. Os Buddenbrook não é uma leitura difícil, agora é um estilo de romance para o tipo calhamaço que eu acho que teve momentos que eu confesso que eu achei a leitura um pouco morosa, mas depois que eu fui terminando, eu fui vendo como que eu já estava envolvida com essa família, né? Especialmente a segunda geração, aquela geração dos filhos. Eu fiz essa leitura em conjunto e eu me lembro que nosso grupo assim foi bem heterogêneo no sentido de pessoas também estarem tendo essa dificuldade de ser um livro grosso e às vezes não tá acontecendo muita coisa. E o Thomas Mann, eu acho que ele tem também uma narrativa um pouco descritiva. Eu gosto, mas confesso que se não fosse eu estar lendo também outros livros, como essa técnica que eu faço, esse hábito que eu tenho de ler em conjunto com outras histórias, eu acho que eu não ia passar muito tranquilo por essa história, não. Pense em um calhamaço que eu só me vi um sorriso, porque traz experiência literária que eu gosto também ao ler calhamaços, que é esse dinamismo, é a ficção histórica que tem aqui na trilogia do século do Ken Follett. Então acho que no vídeo anterior, quem assistiu vai lembrar que eu falei de Queda de Gigantes, que foi um livro que me surpreendeu. Eu acho até uma boa pedida para iniciantes nessa parte de calhamaços, né, nessa leitura de livros grossos, porque é um livro dinâmico. O Ken Follett sabe escrever histórias de um jeito que ele é focado assim, no enredo, ele tem poucas descrições, ele faz um desenvolvimento de personagem rápido, então a gente já está apegado a eles. E O Inverno no Mundo foi o segundo volume da trilogia do século, que eu não pensava que eu fosse gostar mais do que eu gostei de Queda de Gigantes, e aconteceu que eu gostei mais. Mas por quê? Porque o tema da Segunda Guerra Mundial é um tema que não é um tema que eu já acho na minha cabeça um pouco gasto, sabe? A Primeira Guerra, eu sou mais curiosa com a Primeira Guerra, acho que é porque não tem tanto material da Primeira Guerra. Mas a Segunda Guerra eu já acho um pouco saturado, digamos assim. Só que o Inverno no Mundo, ele me surpreendeu nisso. Eu pensei que eu poderia ficar enjoada com o tema da Segunda Guerra, mas não.
isso não aconteceu. Então, foi um calhamaço e é uma trilogia, no caso, que eu acho que é interessante para quem tiver receio assim de livros grossos, ou quem tiver com pouco tempo, ainda que tenha pouco tempo de leitura, porque com certeza o próprio livro vai se encarregar da sua leitura, sabe? O escritor, ele te pega na mão e você vai assim direto com ele. Um outro calhamaço incrível que também te pega na mão é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Tô mostrando aqui o meu primeiro volume para demonstrar. Ele é uma saga que se passa aí nos Estados Unidos na época da Guerra Civil, a Guerra de Secessão. Eu acho assim, a Scarlett O'Hara que te pega na mão, eu acho, né? Porque ela é uma personagem sensacional. Ela não é uma personagem boazinha e mesmo assim a gente fica... Ela também não é totalmente ruim, sabe? Ela tem algumas atitudes boas ali no meio e de certa forma, por ser uma mulher, não sei se rola essa empatia. E eu me vi com sentimentos, assim, apegada a E o Vento Levou, muito pelos sentimentos de relação que eu tava tendo com a Scarlett O'Hara como personagem. Então aqui, outro livro que a leitura, por ser um calhamaço, não me cansou. Não tive momentos assim de esse livro a história tá um pouquinho assim, vou pegar outro para intercalar. Eu li junto com outro, como todos os calhamaços, mas essa daqui tinha dias que eu ficava por horas lendo. E eu acho que talvez desses que eu falei seja um dos que eu tenho vontade de reler, talvez mais perto, assim, pro futuro, sabe? E em 2019 eu terminei o Harry Potter e as Relíquias da Morte, que eu olhei que tem 551 páginas, então tá também aí nesse conto aí de calhamaço, mas confesso que quando eu peguei o Harry Potter e as Relíquias da Morte, eu não tava pensando, é um calhamaço. Não me veio isso, não. Agora, tem uma coisa que eu gosto, assim, é que o Harry Potter e as Relíquias da Morte, eu peguei aqui no embalo, junto com o Enigma do Príncipe, sabe? Foi a única leitura de Harry Potter que eu peguei um livro atrás do outro. Que os outros eu fui lendo bem devagarzinho. Desde 2015, eu acho que eu fui lendo, assim, um em cada ano. E eu não tinha essa avidez para ler os livros até chegar no Enigma do Príncipe, e que eu peguei direto as Relíquias da Morte. E o que eu também achei que esse livro não demorou de passar a leitura. Eu acho que também por ter vindo de uma série, acaba que a leitura já começa andando, sabe? Não precisa apresentar muita coisa. Então é isso, é uma leitura que é um livro que não parece ser tanto assim aquele peso de um calhamaço. 2020, o ano que começou a pandemia do coronavírus, eu comecei o ano terminando esse que eu acho, assim, de todos, acho que o melhor calhamaço para quem talvez deseje começar a ler calhamaços clássicos, que é o Conde de Monte Cristo, do escritor francês Alexandre Dumas. Esse é um livro calhamaço que uma história muito envolvente, parece assim um novelão, e ele foi escrito na época em formato de folhetinho. Isso quer dizer, muitas pessoas que estudam literatura acham que isso é um ponto negativo. Para mim, que sou leitora comum, eu percebo que essas histórias acabam sendo um ponto positivo no sentido de dinamismo, porque o formato de folhetim, os escritores, eles contavam os capítulos no jornal por semana, mais ou menos. Então, eu acho que era mais ou menos semanal. Então, eles tinham que escrever, colocar alguma coisa no final do capítulo, principalmente no começo da história, que fazia você imediatamente querer saber para comprar o jornal na semana seguinte, para saber o que ia acontecer. Então esse livro, ele é todo praticamente contado desse jeito, né? Ele não tem um capítulo muito grande, e aí ele sempre termina um capítulo com uma revelação, uma coisa que vai acontecer, que você precisa depois ler o próximo capítulo. Isso traz um dinamismo muito bom, sem contar que eu acho que o tema da vingança é um tema também interessante. Acho que a gente não consegue deixar os personagens que sofrem uma maldade, a gente deixar ele e abandonar. É aquele tipo de calhamaço que vai ser muito difícil alguém abandonar, porque a gente quer saber o que vai acontecer. Apesar dos livros de não ficção
não terem na minha cabeça assim um peso de calhamaço, eu vou colocar alguns que eu li que são considerados calhamaço por esse critério de 500 páginas. Então tem o Escravidão, do Laurentino Gomes. É um livro de história. Vai ser inclusive uma trilogia, se eu não me engano, sobre o tema da escravidão. Nesse primeiro volume, ele comentou sobre o início desse tráfico, né? Como o capitalismo pegou a venda de seres humanos. Enfim, eu acho que ler um calhamaço não ficção acaba sendo... tem momentos que eu acho que a gente nunca pode falar assim muito em dinamismo, né? A gente pode falar da linguagem ser fácil, não ser fácil, mas o não ficção eu acho que demanda que a gente compreenda, né? Eu acho que o Laurentino, ele tem uma habilidade de escrever que faz a gente andar nessa leitura de um jeito bem tranquilo, sabe? Sem precisar fazer muitas pesquisas no meio da narrativa dele. Em 2020 eu li o meu segundo Dostoiévski calhamaço, que foi Os Irmãos Karamazov. Tá? Eu li nessa edição de 2 volumes. E aí, eu acho que a palavra calhamaço tem talvez uma reflexão filosófica. Vamos aproveitar Dostoiévski para filosofar. Porque assim, eu levei o segundo semestre lendo Os Irmãos Karamazov. Mas pela minha edição ter 2 volumes, o que aconteceu? Eu li o primeiro volume e eu dei um descanso. O capítulo do Grande Inquisidor, eu acho que quem leu sabe, né? É um capítulo que exige demais. Eu tava um pouco cansada nessa instigação que termina esse primeiro volume aqui, nessa edição da editora 34. O segundo é incrível também, mas eu não sei se essa leitura do calhamaço tem o peso do calhamaço nessa edição aqui. Eu vou colocar porque é um livro só, mas eu não sei, eu queria saber de vocês. Quando vocês leem livros grossos e vocês têm a edição que separa em volumes, você acha que é mais fácil? Eu achei que nesse caso, para os Irmãos Karamazov, o jeito de ter separado me fez dar um tempinho, sabe? Eu acho que uma decisão, escolha minha, que eu dei um tempinho, eu poderia ter emendado, né? Mas eu dei um tempinho e eu acho que foi bom, porque eu dei um respiro para pegar o segundo volume. Tem um calhamaço que eu descobri também, porque eu estava fazendo essa pesquisa para o vídeo, que é meio que por pouco, 560 páginas. A Quinta Estação é uma história de fantasia da escritora N.K. Jemisin. Esse livro eu não tenho mais, né? Eu decidi não continuar assim a série, mas eu gostei muito desse livro. É uma história de fantasia e eu acho que assim, o fato dela ser, quando eu peguei pra ler, eu não imaginei, eu tô lendo um calhamaço, não pensei assim, um livro grosso, não, um livro grossinho somente, né? Mas esse livro, talvez, eu acho que a quantidade de páginas dele, a história dele é bacana. Aliás, a narrativa, o jeito que ela escolhe contar a história, pra mim, é o alto desse livro. Então, acho que quem já leu vai entender. Se eu disser o jeito, eu acho que é o pior spoiler pra você ler essa história. Mas ao mesmo tempo, eu achei que algumas coisas que aconteciam, especialmente a partir da metade, eu não tava mais curtindo tanto a história. Eu tive uma sensação de que algumas coisas poderiam passar mais rápido. Então, eis a opinião somente. Eu acho que esse é uma história que, depois que eu terminei, inclusive o final eu amei. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando se eu iria continuar. Eu acho que talvez até tenha me precipitado, porque eu fui logo dando de presente. Eu vou dando os livros de presente, achando que eu não vou querer reler. E fica aqui, né, registrado como um calhamaço que eu li, uma história de fantasia que ela, no mínimo, ela é diferente de pelo menos as que eu já li. E para fechar 2020, eu li um outro livro de não ficção, que é um calhamaço. Mas esse aqui é só um calhamaço, eu tô meio que roubando, talvez, porque fiquei pensando, bota ou não bota? Primeiro, ele tem
528 páginas. E ele é formato de bolso, né? É o Orientalismo, do Edward Said. É um livro de não ficção. E eu achei que eu senti um peso de calhamaço. Ele pode até nem ser o calhamaço. Se a gente for botar ele num livro normal, ele talvez não... Com certeza ele teria menos de 500 páginas. Mas eu senti um peso dessa leitura, um peso assim de ler um calhamaço, porque eu achei o assunto do orientalismo um assunto muito interessante, mas um assunto que ele explora de um jeito bem denso. Eu achei complexo. O plot geral dele é pensar nas representações que o Ocidente faz do Oriente. Eu tô tangenciando a tangente, bem assim, superficial mesmo. Mas ele vai aprofundar isso em tantas coisas que vai repercutir política, vai repercutir a questão geopolítica, né? Questões econômicas, questões de poder, de domínio de poder. E ele vai abrindo cada caixinha, né? Então, são muitos detalhes. Então, assim, é um livro que tem um certo peso, acho que talvez pelo tipo de conteúdo, a forma que o Said apresenta esse tipo de conteúdo, mas, assim, é um assunto muito interessante. Chegamos em 2021 e eu começo com um livro que também eu não imaginei que fosse calhamaço. Quantas? 504. Vou botar por botar, porque também eu não canso de falar desse livro, que é A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Como a gente está caminhando mais para a atualidade, que a gente está aqui no ano de 2022, então você que está assistindo esse vídeo, acho que em 2022 vai ser melhor, você vai lembrar de quanto que eu comentei esses livros aqui. Então a gente está chegando mais perto. Eu não vou ver se eu conseguir mais rápido, tá? A Senhora de Whitefell Hall, eu não senti peso de ser um livro grosso, mas já é um livro grossinho. É aquele também tipo de clássico que eu acho bacana. Se você gosta de romances históricos, seria até uma boa começar dar uma olhada no enredo para ver se é a sua praia, mas começar pelo A Senhora de Whitefell Hall. Eu gosto muito é uma história que trata dentro do casamento. É complicado, assim, a gente pensa tanto em romances, em paixões proibidas. Agora, tratar o drama e os problemas dentro do casamento, especialmente nessa época aqui do século XIX, eu acho que não é para qualquer uma. E a Anne Brontë, nossa, ela arrasa com essa protagonista que é a Ellen. Na mesma linha do orientalismo, eu li Uma História de Deus, da Karen Armstrong. A curiosidade para esse livro eu estava procurando historiadores sobre histórias que tivessem a ver com religião, né? A história das religiões. E aí o historiador Leandro Carnal, que é muito famoso aqui na internet, comentava muito sobre essa historiadora que era Karen Armstrong. E eu fiquei curiosa até pelo fato dela ser uma historiadora mulher. Eu falei, nossa, eu já conhecia outros de nome que estudam muito essa parte de religião, mas uma mulher, essa foi a primeira que eu tinha conhecido. E aí eu comprei para ler esse livro e eu gostei, inclusive a Karen Armstrong, eu fiquei... uma das curiosidades que eu achei, uma das descobertas que eu achei de ler isso aqui foi ver a história de vida dela, que aparece no prefácio, né? Então, agora é um livro também que conta a trajetória de povos. Eu acho que, pensando que eu sei que ele é o tamanho de bolso, mas ele acaba trazendo, assim, eu passei uns 2-3 meses lendo isso aqui, sabe? Ele traz um certo peso, assim, de calhamaço na leitura, mas, assim, o conhecimento que ela traz, da gente entender as ramificações dos povos que vão entrar no cristianismo, né? Que vão entrar no cristianismo, não, os povos de Deus, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, essas divisões e tudo isso também conjugado com o paganismo, o que era considerado, e esses povos aí se mexendo e criando a sua doutrina. É muito bonito para quem gosta, assim, do assunto. Aí veio o Anna Karenina, do Tolstói, que de vez em quando tá aparecendo, falta só um vídeo exclusivo para Anna Karenina. Eu acho que eu acho que eu fui contaminada de certa forma com essa
essa coisa que tem aqui na internet de falar sobre Tolstói e Dostoiévski, porque eu acho que eu ficava o tempo todo tentando comparar ele com o Dostoiévski na leitura do Ana Karenina. Eu acho que isso me prejudicou um pouco na leitura, porque o Ana Karenina, ele não se transformou num dos livros da minha vida, e eu estava com a expectativa que fosse uma leitura muito impactante. Não foi. Agora, o Ana Karenina é uma espécie de calhamaço de livro e de história melhor, de história que está crescendo depois da leitura, né? Então, ano passado eu terminei, mas depois eu fui percebendo outras coisas de outros textos que falam de Ana Karenina, que até durante a leitura propriamente dita eu não tinha percebido, tá? Então, como que foi a leitura do Ana Karenina por ser assim um livro grosso? Eu acho que foi um pouco parecido com os Buddenbrooks, sabia? Foi um livro que começou um pouquinho diferente, porque o Ana Karenina começou eu muito empolgada, assim. Eu cheguei até metade, não é empolgação, até um pouco menos da metade, muito empolgada com o que ele estava fazendo. Só que aí depois eu não sei, depois da metade, que o fato da a atitude, vamos dizer assim, que de Ana Karenina, que ela toma essa atitude, um pouco depois que ela toma, que tem ali as consequências, eu acho que eu já estava, talvez a minha atenção já não estava deixando perceber, além de toda a moral do livro, né, outras camadas e outros desdobramentos, né? Então talvez, acho que o calhamaço ali comigo interferiu assim um pouquinho, por ser uma história longa. Aí tem uns livros que assustam assim pelo tamanho, né? Eu não sei, eu acho que muita gente não se assusta, mas eu continuo assim às vezes me assustando. Então eu fui pegar o Tormenta de Espadas para ler. E eu me lembro que eu fiquei pensando assim por uns dias, querer ler, eu tenho já a série toda das Crônicas de Gelo e Fogo, mas cadê a decisão, né, de ler? E eu ficava assim uns 2 dias, não, mas espera aí, eu tenho outros livros aqui. Mas gente, quando a gente pega o George Martin nas Crônicas de Gelo e Fogo, eu não li o George Martin em outras histórias, tá? Mas ele aqui nas Crônicas de Gelo e Fogo, ele me lembra o Ken Follett. Ele é espetacular. A Tormenta de Espadas, que é o 3º volume da série das Crônicas de Gelo e Fogo, foi uma leitura que pra mim passou, quando eu me dei conta, eu tava quase na metade. E os capítulos, eu acho que a estratégia dele também passa pela narrativa. Eu acho que os capítulos curtos, o ponto de vista de cada personagem, e a história não fica parada. Então aquele tipo de história que para um livro grosso eu acho que acaba dando super certo. Bem, eu assim falei maravilhas do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, né, do Alexandre Dumas. E aí eu pensando que eu ia pegar, acho que um momento da minha vida, eu não sei, eu pensando assim, eu vou pegar aqui um calhamaço, pura diversão. E aí eu fui ler Os Três Mosquiteiros do mesmo escritor. A minha edição eu dei de presente também, né? Foi uma leitura gostosa. Agora foi uma leitura muito morna. Eu acho que talvez a época não estava batendo muito por essa história. Eu acho que assim, eu acho que os dramas que tem no Conde de Monte Cristo são mais assim fortes, e eu acho que eu fiquei o tempo todo com a referência do Conde de Monte Cristo, e que Os Três Mosquiteiros de certa forma foi um pouco decepcionante. E eu achei assim, o fato dele ser um livro grosso, eu ficava, ai meu Deus, mais uma aventura, eu não aguento. Eu pensei, foi um dos calhamaços clássicos assim, que eu pensei em desistir. Eu falei assim, gente, eu vou desistir. Só que tava meio que faltando assim umas quase 200 páginas ainda. Aí 200 páginas talvez dê, mas pensei assim em desistir com Os Três Mosquiteiros. Uma pena, né? E outro calhamaço que não teve uma leitura tão agradável como eu estava esperando foi o Ken Follett e o seu famoso Os Pilares da Terra. Esse calhamaço, eu comecei ele até, sei lá, 40%, eu estava devorando. Aí as coisas da vida acontecem, né? Às vezes existem, o calhamaço tem um pouco isso, ele vai participar da sua vida por mais tempo. E às vezes os contos, se você passa por um contratempo muito forte,
Pode ser que qualquer leitura que você esteja fazendo, dependendo de ser um calhamaço, mas o calhamaço ele vai ficar por mais tempo. Então qualquer leitura que você esteja fazendo pode dar uma balançada. Tem uma tag aqui no canal que se chama das emoções e livros. Eu vou deixar a referência dela aqui, porque é uma tag que faz a gente pensar o quanto que a nossa vida externa interfere nas leituras e vice-versa, assim como algumas leituras podem interferir na nossa vida externa. Mas eu gostei demais do Pilares da Terra. O que aconteceu? Aconteceu o fenômeno que eu tenho comigo, assim, um pouco da ansiedade, porque eu não consegui dar o ritmo que eu tava querendo, certo? Então eu levei 6 meses lendo esse livro aqui, ó. E eu acho que eu tava com a expectativa de ler assim em 3, né? Então eu dobrei o tempo de leitura e aí eu ficava com essa sensação de que eu queria terminar. Mas eu tava gostando. Eu tava gostando e era um gostar diferente. Muitos livros a gente quer terminar logo, mas é um terminar logo quando a gente tá lendo um policial, a gente quer saber o que aconteceu. Eu queria chegar no ponto, acho que eu não vou poder falar, meio que de uma vingança, posso dizer assim, de uma retomada, de uma reconstrução de uma família, assim, sabe? De uma ascensão de uma família. Eu tava querendo chegar logo, sabe? E às vezes essa coisa de querer chegar logo não é tão boa porque a gente não desfruta tanto assim, né? Então, sei lá, a experiência com Pilares da Terra, eu acho que foi diferente do que eu imaginava, mas foi um livro que não entrou para os meus favoritos, ele não entrou também nos favoritos de 2021, que tem vídeo aqui, mas é um livro que eu também não vou esquecer do geral da importância dele, dessa delícia de ter ficção histórica, que é sempre interessante para mim. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver a história junto com os personagens. Eu acho que talvez até tenha sido o fato de ter menos dados históricos, vamos dizer assim, sabe? Menos dados históricos nesse livro, ou talvez uma parte da história que eu não conheça, que eu não tenha tanta curiosidade de conhecer, diferente da trilogia do século, que tá mais próxima, né? Bom, eu acho que é isso. A gente fica aqui com o segundo vídeo dessa série de calhamaços que eu li, se eu estiver viva e se o canal existir. Daqui a 3 anos a gente volta para eu comentar mais calhamaços lidos. Eu tenho, sim, mais calhamaços. Agora mesmo eu tô lendo um enorme aqui, que é não ficção, que fala das histórias das amantes, desde a antiguidade até os dias atuais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.